Então vamos começar o nosso papo de hoje. Só que hoje, a exemplo de outras transmissões que vêm se seguindo, a gente vai fazer um pouco diferente. E por isso eu convidei o meu amigo Marcelo Vilaça para a gente conversar um pouco sobre essa situação envolvendo as taxações que o Brasil sofreu, né, que foram as mais pesadas. E aí a gente vai estar hoje aqui com o Marcelo para conversar com a gente. Deixa eu colocar ele aqui no estúdio com a gente. Marcelão, te apresenta aí, meu querido. Fala aí, Cristiano, você está me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo direitinho? Bom, sou Marcelo Vilaça, do canal Imprensa de Destruição em Massa, que eu botei errado com o M grande aqui. Não dá para consertar mais essa hora, mas não tem problema. O canal é esse. Quem não conhece, vai lá conhecer. É um canal que fala mais sobre geopolítica. Eu chamo um pouco de sarcasmo geopolítico, porque eu não trato com muita seriedade. E, enfim, assuntos relacionados à política nacional, visto por uma perspectiva externa, né? Por uma perspectiva fora da discussão da política nacional, que eu me sinto absolutamente incompetente de fazer. Por isso eu sempre sugiro que o pessoal venha ver política nacional aqui lá no Cristiano, no Em Nome da Rosa, lá no pessoal do Cisterna, no Tamir e tal, e outros, né, canais também, o Cubão, o Comandante Farinaz, enfim. Bom, é isso. O canal tá lá, quem quiser conhecer, seja bem-vindo, é bastante interessante, conteúdo muito bom. Uma das coisas que eu me orgulho bastante do canal são as pontes que eu construo não só entre grupos nacionais, como pessoas internacionais. Eu tenho live com o Larry Johnson semanalmente, né, ex-analista de inteligência da CIA. Tenho com o Hugo Dionísio a cada 15 dias, né, que é uma pessoa bem ativa no cenário político de Portugal, e tantos outros, né, o Lucas Leroy, que a gente tem uma conversa semanal lá, que a gente discute geopolítica mais voltada para a Rússia, mas em geral também aparece. E, enfim, o canal é bastante variado. Hoje mesmo eu estava desenrolando aqui com o Vincenzo Russo, que é um italiano que mora na Rússia atualmente. A gente vai trocar uma ideia, ou como tantos outros que vocês vão encontrar lá, né? Então vão lá, conheçam, dê uma fuscada lá no canal para ver o que tem de coisa antiga. Agora eu estou com essa coisa do Vale a Pena Rever Outra Vez, que não é uma cópia do Vale a Pena Ver de Novo, eu criei da minha cabeça, tá? Que eu fico passando no formato de celular as lives antigas, né, o dia inteiro, pessoal, e vendo, até porque a história é um contínuo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A história é um contínuo para a gente não entender que o que está acontecendo hoje começa hoje, né? Nesses 2 anos de canal aí tem bastante material para a gente entender como a gente chegou em 50% de tarifa do Brasil. Perfeito. Bom, Marcelo, a gente teve nessa semana, né, o que a imprensa chamou de um recuo, né? E aí todo mundo comemorou, dizendo que o governo venceu, né? Até o próprio governo tem dito que o governo teve uma vitória interessante. E veja bem, né, alguns empresários ficaram bastante aliviados. Eu tive uma conversa com o Cláudio Porto, que é o jornalista que faz o programa comigo lá, o Espaço Trabalhista, e ele, por exemplo, já não tem uma visão tão otimista assim, porque ele pensa assim, olha, até o momento em que nós estávamos sendo taxados pelo agente laranja, estava todo mundo junto. Mas e agora? Que a questão comercial parece ter sido aliviada. Será que a gente consegue manter a mesma coesão? Talvez essa não tenha sido uma estratégia melhor, ir pelo lado mais da questão comercial. E eu também vi algumas outras pessoas mais ligadas à área da política, da economia, que, ao contrário da imprensa, de alguns setores da economia, que não viram com tão bons olhos assim esse recuo do Donald Trump, porque eles acreditam que sequer houve recuo, porque algumas taxações foram mantidas
E eles entendem que o Trump vai continuar jogando nessa dubiedade, né? De horas parece que ele está negociando, horas parece que tem algo muito mais a fundo que não está sendo colocado na discussão. E aí nós temos essa discussão. E aí? Será que o Trump realmente recuou ou ele está se preparando para novas jogadas no tabuleiro do poder para as próximas rodadas que vem aí? O que tu acha aí, Marcelão? Para ti, que é um brasileiro que tem esse contato com várias pessoas, de várias pessoas do mundo, e é um cara que está aí antenado no cenário geopolítico, qual é a jogada do Trump? Ele recuou mesmo? Ou é otimismo demais de parte da nossa imprensa brasileira? Não, olha só, Cristiana. Primeiro, aquilo que eu estava conversando com você tantas vezes, né, nos últimos tempos, né, a gente precisa entender muito o cenário mundial, tá? O Brasil, ele não vive de si só, né? Eu trouxe aqui pela primeira vez na minha vida, eu acho, eu consegui estruturar alguma coisa, mais ou menos, tá uma porcaria, mas está estruturado. Eu acho que tem 3, 4 conceitos básicos aqui que é importante eu começar falando, se você me permitir, que seriam soberania, lei internacional, guerra híbrida e lawfare. Tá? Soberania é uma palavra que está em alta, né, desde essa traição aí dos bolsonarinhos e sua trupe do Senado e do Congresso. Soberania, ela não é absoluta. Né? Nenhum país é absolutamente soberano. E da mesma forma que soberania não é algo que é comparável, né? A soberania do Brasil é diferente da soberania do Uruguai, por exemplo, que é um país cliente. O Uruguai é um país cliente. O Uruguai ele não tem capacidade de sobreviver, digamos, vamos levantar um muro em volta disso aqui, o que vai acontecer? Talvez eles consigam produzir a própria comida, mas não vai passar muito disso. Né? Existem 3 países particulares do mundo que são autossuficientes, né? Estados Unidos, Rússia e Brasil. Tá? Esses 3 países, eles têm a capacidade de levantar um muro e se fechar do resto do mundo e continuar operando, funcionando de alguma. Aí alguém vai falar, mas o Brasil não produz telefone celular. Irmão, telefone celular não é o que faz um povo sobreviver. Né? Isso aí nas relações econômicas tem seu valor e tudo mais, mas não é isso que vai fazer, e é questão de tecnologia. Né? Talvez se não tivesse a possibilidade de comprar e já existindo as pessoas conhecendo, seria forçado a produzir, né? E teria capacidade de chegar lá. Então, mesmo a soberania de um país como o Brasil, dos Estados Unidos e da Rússia, que são países que têm capacidade de sobreviver sozinhos, né, sendo muito mais relevantes, muito mais poderosas do que a soberania de um país como o Uruguai, ou a grande maioria dos países do mundo, né, ela não é absoluta. Por quê? O que acontece na China se reflete no Brasil. O que acontece na Rússia se reflete no Brasil. O que acontece nos Estados Unidos se reflete no Brasil. O que acontece, às vezes, num país pequeno da África se reflete no Brasil, de alguma forma. Né? Então, essa visão é importante para a gente não ficar sempre no jogo do nós contra eles, o bem contra o mal, Rutinha e Raquel, aquela coisa toda. Né? Porque, olha só, o governo brasileiro, em algum momento, vai ter que ter uma relação diplomática com os Estados Unidos nessa questão. Tá? Quando eu digo diplomática, eu não estou dizendo necessariamente chegar a um acordo. Né? Mas vai ter que estar ali, vai ter que mandar pessoas para discutir qual que é. Né? Ou receber pessoas, mais importante ainda, né? Já que a iniciativa veio do lado de lá, você fala, não, tudo bem, se vocês quiserem conversar, inclusive eu estava vendo uma matéria esses dias onde o Trump dizia, né? Se o Lula quiser conversar, eu estou aqui. Isso não me parece a posição de uma pessoa que está com a faca e o queijo na mão. Né? Eu, por exemplo, se eu disser, se ele quiser conversar comigo, eu estou aqui, na verdade eu estou querendo que essa pessoa me ligue e essa pessoa não está me ligando, o telefone não está tocando. Alguma coisa que eu fiz não fez o telefone tocar. E se não fez o telefone tocar,
não sei se eu sou tão relevante para essa pessoa ao ponto de fazer o telefone tocar, né? É lógico que os Estados Unidos é um país relevante para qualquer país do mundo, né? Mas não necessariamente é um país essencial como eles gostam de se colocar, né? A nação essencial, né? Aquela coisa do destino manifesto e tudo mais. Então, o Brasil ele deve exercer sua soberania, mas sabendo que qualquer que seja a decisão ou caminho que ele tome diante de cada dificuldade ou de cada situação específica, cada ação vai ter uma reação, né? Então, dito isso, eu não estou dizendo que o Brasil tem que ir para lá e beijar as botas do Trump e falar, tá bom, eu vou fazer o que você quiser. Não é isso. O que o Brasil precisa fazer é, primeiro, entender o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Por que o Brasil foi taxado em 50%, diferentemente de outros países, foram taxados em 10%? O que isso respinga na nossa economia? O que isso respinga na economia deles? Tá? Porque toda ação também tem uma reação para eles. E saber aonde está a força do Brasil, aonde está a nossa alavanca. Aonde está a nossa alavanca? Vamos estudar isso e através disso a gente vai chegar lá, não, tudo bem, você quer meter 50% de tarifas, eu vou parar de vender isso aqui para você. E o Brasil pode fazer isso. Ele pode simplesmente proibir, não, esse metal de terras raras, por exemplo, isso aqui você não vai mais mandar para os Estados Unidos. Agora a gente vai vender para a China. Um exemplo disso, ontem, durante a minha live, alguém, um inscrito do canal, me mandou uma notícia de que a China estava fechando acordos com 60 produtores de café, para mandar o café para a China. Eu vi uma informação diferente. Eu vi 185 empresas. Oi? Empresas gerais. Eram 60 produtores. Eu vi 185 empresas que estavam sendo autorizadas a exportar para a China. Ação e reação, né? Hoje, né, uma coisa que eu sempre levanto lá no canal é que nos anos 50, 60, os Estados Unidos tinham 60% de todo o output industrial do planeta. Dentro dos Estados Unidos. Não era ainda na China, como eles fizeram depois disso, né? 60% do output industrial do planeta. Ou seja, para você comprar qualquer produto industrializado, invariavelmente você dependia dos Estados Unidos. Hoje não é mais assim. Hoje a China sozinha tem mais output industrial, ainda não está, acho que provavelmente nunca mais vai se chegar a esse número, mas a China sozinha tem todo o output industrial superior aos Estados Unidos, à União Europeia e ao Japão, juntos. É muita coisa. É muita coisa. Então, o Brasil, e outra coisa que eu sempre gosto de levantar, existem outros países que querem comprar produtos. Por exemplo, os países da África. O Brasil tem tecnologia de agricultura que seria perfeitamente exportável para a África. A savana e o cerrado, eles são muito semelhantes. Você consegue transpor a tecnologia, diferentemente, por exemplo, da tecnologia chinesa. Não consegue entrar com tanta facilidade na África por problema. Hoje, mas amanhã de repente consegue, entendeu? Então, regra número 1 do mercado financeiro. O que você tem que fazer? Você tem que variar, você tem que diversificar. Mercado. Tá? Se você, não importa, se você é de lado A, de lado B, esquerda, entre aspas, direita, entre aspas, regra número 1 do mercado financeiro, diversificar. O Brasil não pode ficar à mercê de bullying econômico. Isso é uma guerra econômica. Isso tem que ficar claro. É por isso que o conceito de guerra híbrida é tão importante. Porque a guerra militar, ela é muito óbvia. Você vê gente morrendo, você vê explosões, você vê aquele monte de coisa horrível, ela é óbvia. A guerra econômica nem tanto. Você sente
os efeitos disso anos depois. Você vai ver ao longo do tempo, você vai ver a degradação da sociedade, da qualidade de vida e tudo mais. E é importante a gente entender que o que os Estados Unidos está fazendo nesse momento, dentro do conceito de guerra híbrida, é um ataque econômico global, não é só o Brasil. Não é só o Brasil. As tarifas, né, a questão de tarifas, para quem tá, porque a gente repete muito esse termo, né, tarifas, isso é protecionismo alfandegário, todo país faz, tá? Todo país faz. Qual é o problema do que os Estados Unidos está fazendo? O que os Estados Unidos está fazendo, ele não é um protecionismo alfandegário porque ele não está mirando em produtos, ele está mirando em países. Então isso se torna uma guerra econômica contra aquele país. Não importa o que o Brasil exporta para os Estados Unidos, vai ser tarifado. Entendeu? Não importa se é café, se é aço, se é ouro, se é petróleo, não importa. Vai ser tarifado. Isso é um ataque a uma nação, tá? Porque isso, como eu falei, os efeitos eles são em ambos os lados. Se os Estados Unidos tiver condição de... Porque numa guerra, ganha uma guerra, não é quem mata o líder do outro país, né? Ganha uma guerra quem tem capacidade de absorver o impacto daquela guerra por mais tempo. É simples assim, né? Se você tem um exército imenso, mas você não consegue bater de frente com um outro exército que de repente não é nem tão grande quanto o seu, você não consegue sustentar aquilo por muito tempo, porque aquilo consome a tua economia, consome a tua população, porque aquilo consome a tua sociedade, você acaba perdendo. Então, não necessariamente é isso. Então, no caso da guerra econômica, quem sustenta essa guerra por mais tempo, vence. Né? Se os Estados Unidos tiver condição de sustentar isso, porque eu meio que duvido, mas se eles tiverem condição de sustentar isso mais do que o Brasil, eles vencem. O Brasil, em algum momento, vai falar: tá bom, chega, não aguento mais, não consigo ir para frente. Né? E às vezes não é nem ganhar, é só manter o país atrasado. Né? Terceiro mundo, né, antigamente se chamava, nada mais é do que os países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, pelo nome já Ou diz, melhor dizendo, no contexto geopolítico, né, manter o Brasil na divisão internacional do trabalho, no qual ele sempre se encontrou desde quando era oficialmente uma colônia, né? E a ideia é manter o Brasil nessa posição. A ideia dos Estados Unidos é sempre manter os outros países para baixo. A gente estava tendo uma rápida conversa antes da live, onde eu estava mencionando que eu vi outro dia um documentário, outro dia não, já tem um tempo, um documentário num canal Escola, se não me engano, sobre a Guerra do Paraguai. E quando você vê, com a visão que eu tenho hoje sobre o intervencionismo, você fala: caraca, aquilo ali foi um evento criado para manter o Brasil atrasado. Atrasado como? Guerreando. Ele não podia deixar aquilo acontecer, ele tinha que ficar ali batendo cabeça. E isso, por toda a história, você vai ver que que se repete. Né, tanto com o Império Romano, o Império Britânico, o Sacro Império Romano, Germano-Romano, Império Francês. A ideia é sempre manter os países atrapalhados fazendo guerra. Hoje os Estados Unidos estão nessa condição. É por isso que eu disse que é um pouco complicado para o lado deles, né? Porque os Estados Unidos está com uma frente na Ucrânia, né? que são eles que estão financiando a guerra na Ucrânia. Tá, isso atrapalha a Rússia, sim, mas está atrapalhando mais os Estados Unidos. Mas como que não está morrendo americano? Como é que está atrapalhando? Economicamente está saindo muito caro para eles. Eles estão tendo uma frente no Irã, economicamente está saindo caro para eles. Eles estão com uma frente no Iêmen, economicamente está saindo... Iêmen, um dos países mais pobres do planeta, está dando um sarrafinho no Tio Sam. E eles estão agora abrindo uma nova frente no Brasil, né? Não necessariamente uma frente militar,
mais uma frente econômica. No Brasil, eles estão com uma frente econômica na Venezuela. Os Estados Unidos ele tem frentes de guerra por todo o planeta. E o objetivo principal é a China, que a gente já está vendo isso aí há 3 anos, fala-se sobre isso, e ninguém falava sobre a China, e agora está começando a ficar claro demais. O objetivo principal, especialmente do pessoal republicano, pessoal do Trump, e eu boto sempre o pessoal do Trump porque não é o Trump, ele é só uma cara laranja, é quem está por trás dele. O objetivo principal é a China. E a China não é criança. A China é o cara grande. A Rússia era o cara grande militarmente. A China é o cara grande economicamente. Né? Então eu falei sobre soberania, guerra híbrida. Né? O conceito de guerra híbrida é isso: você fazer a guerra cognitiva, né, que é o soft power, né, aquela coisa que a gente vê aí dos brasileiros comemorando que os Estados Unidos está prejudicando a vida deles, que vai prejudicar a vida deles. Né? Então, a guerra cognitiva, que mina o país de dentro para fora, aí você vai falar sobre revoluções coloridas, aquela coisa toda, né, conceitos que depois a gente trabalha em outro momento, né, só para deixar aqui no inconsciente pessoal ir pescando as palavras para estudar depois. Você tem a guerra militar, você tem a guerra econômica, né? Tudo isso vai entrar na guerra híbrida. Vão ter outras que agora não vem na minha cabeça, mas a guerra econômica faz parte disso e também não é nenhuma novidade. Tá? Napoleão, antes de invadir a Rússia, ele inundou Moscou com rublos falsos. Gerou inflação, deu uma dor de cabeça fodida, aquele negócio todo. O conceito de lawfare. Lawfare é uma palavra mista, em inglês, né, que é law e warfare, ou seja, guerra jurídica. O que é esse conceito e por que ele é tão importante nesse momento? A guerra jurídica é o uso do aparelho jurídico nacional de qualquer país, de forma indevida, obviamente, para chegar aos objetivos finais sem nenhum tipo de vergonha na cara. Então, quando a gente vê o que estão fazendo com Alexandre de Moraes, né, essa coisa... O Alexandre de Moraes, ele está servindo de ferramenta de lawfare, né, de guerra jurídica, para outros grupos dos Estados Unidos também há algum tempo. Tá? Quando ele persegue o monarca, quando ele persegue os perfis de Twitter, os perfis de YouTube, essas coisas todas, ele não está fazendo isso necessariamente em prol do Brasil. É uma outra agenda, quando ele perseguiu o Elon Musk. Né? E eu sou mais ou menos um defensor de tudo isso que ele fez. Tá? É o momento em que a gente às vezes tem que abraçar o inimigo, porque entre a briga deles, é o que eu sempre falo, enquanto os dois estão saindo no pau, a gente tá no meio vendendo pau para cada um. Entendeu? Enquanto eles estão brigando entre si, coisas boas estão acontecendo, porque um está prejudicando o outro. E a gente tem que saber se aproveitar desse momento de alguma forma. Quando eu digo a gente, eu não estou falando necessariamente eu ou você, mas um movimento que seja em prol do Brasil. Né? Qualquer um que está em prol do Brasil tem que saber, inclusive, o momento de abraçar o inimigo. O que está acontecendo agora, você sabe as minhas opiniões, eu sou um extremo crítico do Luiz Inácio, por exemplo. Inclusive, eu trato ele como Luiz Inácio para trazer ele de volta para o patamar pessoal, né? Sair do ídolo Lula para vir para o ser humano, para o funcionário público que trabalha para os brasileiros, com os brasileiros e pelos brasileiros. Né? Esse é o emprego dele. Ele tem um emprego. Sou um extremo crítico do Luiz Inácio, mas o momento não é de cair em cima do Luiz Inácio. Né? O momento é de unificar a nação em torno, inclusive, da presidência da República. Gostando ou não, sendo ele um agente estrangeiro ou não, ele é o presidente da República. A nossa função,
né? Porque a democracia não é ir lá votar, apertar 3, confirma. A democracia é a participação do povo, é o poder do povo, é o significado da palavra democracia. É o poder do povo. A nossa função é bater lá na porta dele e falar assim: meu camarada, você está trabalhando por mim? Tá, então vamos trabalhar por mim, tá? Você não estava, agora tá. Né? E não em prol de interesses que não sejam os interesses nacionais. E lei internacional, que eu acho que é o último conceito que é muito importante, desde lá da época da Dilma, né, dos 20 centavos, eu falava sobre... Você vai achar post meu do Facebook lá daquela época falando, por exemplo, sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, né? É uma carta recomendação. Não é que um país tem que seguir aquilo à risca. Cada país vai ter sua forma de tratar os direitos humanos. Isso é um exemplo. A lei internacional ela é algo que ela é muito abstrata. Ela não existe de verdade. Porque para você ter lei, você precisa ter um órgão que reforce essa lei. Né? Você precisa ter uma polícia internacional. Não existe uma polícia internacional. Né? Quando a gente estava no momento, entre aspas, semi-unipolar, onde os Estados Unidos era a grande potência do mundo, o exército dos Estados Unidos reforçava o que seria a lei internacional, que depois os Estados Unidos passa a chamar de mundo baseado em regras. Quais são as regras? As regras deles. Né? Isso é o que a gente costuma chamar em outros lugares de ditadura. Né? Uma pessoa ditar ao mundo como o mundo deve se comportar. A partir do momento em que os Estados Unidos perde a hegemonia global militar, a lei internacional ela cai por terra. E isso a gente está vendo diariamente, tá? Com tudo, com a ICJ, com a TPJ, né? Com a TPI, com como é que é? A Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Comércio, a ONU. A gente está vendo um esfacelamento da lei internacional. Ela não existe. Tá? Ela é um manual de boas práticas entre países. Não tem nada a ver com você, com eu, com o nosso cotidiano. Manual de boas práticas entre países que é constantemente violado por praticamente todos os países do planeta. Tá? Então, quando eu vejo pessoas falando da lei internacional, porque a lei Magnitsky, porque a lei internacional... Não é. O Brasil não tem nenhum tipo de obrigação de reforçar a lei Magnitsky dentro do seu território. Se o Red quiser ir lá para os Estados Unidos passear na Disney de lá, né? Porque se ele for malandro, ele vai na Disney da China. Se ele quiser ir na Disney de lá, ele não vai poder. Aí é problema para ele, entendeu? Mas se quiser ficar dentro do Brasil, nada vai acontecer com ele. Então, dito esses conceitos que eu acho que são extremamente importantes de serem trabalhados diariamente, vamos ao que você falou sobre o Trump, né? O Trump recuando. O Trump, se você pega, eu tenho uma coletânea de vídeos que eu gravei com o Larry Johnson, onde cada semana o Trump ele falava uma coisa, ele desfalava, ele falava outra, ele desfalava. Isso não é, tá? Isso é a forma dele de agir. Ou seja, ele joga algo, é o que chamam de shock and awe. Shock and awe. Pressão e desespero. Né? Então você joga algo que é muito chocante, que vai criar o desespero. E aí você vai colher os frutos desse desespero. Quando ele vem fazendo isso, o que acontece é que não está desesperando ninguém. Tirando a Europa. E Canadá e México, mais ou menos. Mas o resto do mundo não está se desesperando com o que está acontecendo. A China está batendo de ombro, a Índia está batendo de ombro, a Rússia já está cagando para os Estados Unidos tem uma tonelada de tempo. O Brasil deveria estar também. Porque a gente chegou no momento aonde o quintal dos Estados Unidos vai ser definido. Tá? E o Brasil é grande demais para caber no quintal de alguém. As pessoas têm que ter isso na cabeça. O Brasil é grande demais para caber no quintal de alguém. O Brasil ele precisa olhar para si mesmo,
sem complexo de inferioridade, sem viralatismo, tá? Olhar para si mesmo e falar, pô, a gente é grande. A gente é grande, a gente tem água, a gente tem riqueza, a gente tem terra arável para tudo quanto é lado, a gente tem uma floresta amazônica, a gente tem um litoral maravilhoso, a gente tem tudo, de tudo um pouco a gente tem. E às vezes a gente tem de tudo um muito, ainda por cima. E saber que o Brasil é relevante, sim, no contexto global, o Brasil é relevante, sim, no contexto regional, tá? E tá na hora do Brasil tomar as rédeas. O momento é perfeito, inclusive, para o Brasil tomar as rédeas da sua liderança regional. Quando eu digo liderança regional, a gente pode estar falando de América do Sul, a gente pode estar falando de América Latina como um todo. É que mais ali para cima a gente tem o México, que também é um país extremamente relevante, só que ele está longe demais de Deus e perto demais dos Estados Unidos, né? Então ele tem problemas muito maiores do que os nossos. Hoje eu estava vendo algumas coisas, eu vou chegar ali mais na frente, que são mentiras descaradas, ditas sem o menor pudor, tá? Por políticos brasileiros e que não, sabe, não tem porquê fazer isso, a não ser mau caratismo e entreguismo. Tá? Então, eu não posso conceber, eu posso conceber a ignorância. Tá? Eu lido com isso diariamente no chat do canal, eu vejo que existem pessoas mal intencionadas, eu vejo que existem pessoas ignorantes, e ignorantes não é no sentido grosseiro da palavra, tá? É no sentido da pessoa não saber mesmo sobre as coisas, e eu tenho que saber lidar com um e com o outro, né? Porque o ignorante eu não quero dispensar. A pessoa às vezes está procurando esclarecimento. Eu não posso ignorar. Se eu achar que eu não sou capaz, eu posso direcionar para o teu canal, para o canal do comandante, para o canal sei lá, dependendo do estilo da pessoa, eu vou vendo lá, pô, vou mandar para o teu canal, vou mandar para o canal do Tamir, vou mandar para o comandante, vou mandar para o Rubão, vou mandar para o, sei lá, para o pessoal da Nova Resistência, sabe? Enfim, toda uma gama de opções, porque tem todo esse tipo de gama de opções no mercado de informação e no mercado de procura também, de procura pela informação. Mas eu não posso conceber que pessoas com o currículo que essas pessoas têm sejam ignorantes. Isso é inaceitável para mim. Então, se não é ignorante, é mau caráter. Eu posso conceber até que o presidente da República seja ignorante sobre algumas coisas. Mas tem pessoas ali que não dá para conceber. Porque pelo currículo delas eu sei exatamente que, caramba, minha tela ficou toda preta. Eu achei que tinha caído, derrubado meu computador. Enfim, sobre esse recuo do Trump, eu não acho que seja nenhuma vitória, tá? Eu acho que é só um contínuo da tática. Me parece uma coisa boa, porque ele recuar significa que o Brasil não se submeteu. Isso já é um bom indicativo, tá? Eu nem sei se ele recuou de verdade, porque essa informação que você está me dando, para mim era novidade. Eu entrei aqui e fui ver. Trump recuou. Eu tinha visto essa questão dele falar pro Lula, se quiser me Não, mas eu não preciso te falar isso. A gente, de novo, estamos falando sobre aquilo que a gente conversou internamente, que são a fabricação de consenso, né? Que é moldar percepções. E na percepção da grande mídia, também de parte dos governistas, é de que o Trump recuou. E aí, por isso que eu te provoquei, porque tu tem contatos, tu é um brasileiro que vive no exterior, então eu te provoquei. E aí, na tua avaliação, o Trump recuou? Foi Então, isso que eu estava colocando. eu acho que não é por Uhum. aí. É porque, olha, por exemplo, enquanto eu estava fazendo a live anteontem, eu acho, saiu a notícia de que o Chandovsky tinha liberado as contas de um jornalista. Porra, o cara tá com câncer, né? O jornalista. De repente, até o cara faz isso, tipo, pô, coitado,
O maluco, de repente, nem vai viver para ver isso. Ele postou uma foto bem recente, assim, do mesmo dia, ele postou uma foto, o cara tá bem judiado. Até falei, quando eu vi aquilo assim na live, eu ainda falei, porra, força, guerreiro, entendeu? Tipo, boa sorte. Porque por mais que eu veja ele, esse jornalista específico, como um inimigo da nação, câncer é uma coisa triste, né? É bastante difícil. Eu não tenho essa frieza, eu não consigo ser desumano a esse ponto. O que eu tô vendo aqui, por exemplo, quando você falou, eu abri aqui rapidinho o Google e botei aqui, pô, recuo do Trump com o Brasil. Aí eu vi aqui, ó, notícia da Veja, importância dos Estados Unidos para o Brasil é menor do que o Trump pensa, diz Nobel de Economia, provavelmente. Isso é uma coisa que eu venho passando lá no canal, eu uso muito aquele Atlas da Complexidade Econômica de Harvard, tá? Americano. Não dá para dizer que é coisa de, sabe, propaganda russa ou de chinês. Não, é americano. E eu uso exatamente por ser americano. E é muito bom de você visualizar. Ele está sempre com 2 anos de defasagem, né? Então hoje você vai ver no máximo as coisas de 2023. Só que você vê um contínuo da história, porque ele tem uma timeline desde 93 até 2023. Ele tem uma timeline. No início do século XXI, os Estados Unidos tinham uma relevância para a economia brasileira, para a balança comercial brasileira. Estava sempre ali, os Estados Unidos era sempre entre 18% e 25% tanto da importação quanto da exportação do Brasil. Total. Da exportação e da importação do Brasil. Hoje, em 2023, e de lá para cá já deve ter diminuído mais ainda, em 2023, os Estados Unidos era, se não me engano, 8% da exportação do Brasil para lá e 11% da importação do Brasil. Total. Porra, ainda é muito relevante. Sim, ainda é muito relevante. O segundo lugar é a Argentina, com 4,8%, se não me engano. Então, assim, porra, a Argentina, que é um pobre coitado, com todo respeito à Argentina, ele está quase sendo tão relevante quanto os Estados Unidos para a balança comercial brasileira. E ainda te digo mais, se o Brasil fizesse um trabalhinho mais ou menos, não precisava nem ser um trabalho bom, um trabalhinho mais ou menos na América do Sul, ele trocava essas posições rápido. Ele passava a ser muito mais exportador e importador da Argentina do que dos Estados Unidos ou de outros países da América do Sul. Ou seja, diluir essa balança comercial. O que já foi um caso, tá, Marcelo? Só que eu já venho reclamando desde o início do governo Lula que o governo Lula esqueceu a América Latina. Ele, no máximo, se preocupa com questões muito pontuais e, ó, de resto, esqueceu. E, meu amigo, eu também falo muito sobre a África, o quanto que esse governo esqueceu a África. E não é algo que é de outro mundo. O governo Lula 1, governo Lula 2, ele dava uma certa importância de criar fóruns, de exportar produtos culturais da uma certa nossa... importância não, era muita importância. Claro, Você tem que cara! lembrar que a Odebrecht, ela estava reconstruindo a África inteira. E isso já vem desde a década de 80, né? Desde os governos militares, e o governo Lula intensificou essas obras com a Odebrecht, com outras construtoras, né? Então, o Brasil estava fazendo esse caminho, mas o Lula 3 esqueceu a África, esqueceu a América Latina, e vamos colocar aqui, tivemos há pouco tempo uma cúpula do BRICS no Brasil, e esses tempos estávamos eu e o Rodolfo Laterza, e a gente estava vendo, a gente está tentando construir, ou muitos aí, né, que romantizam demais o BRICS, né, dizendo que, nossa, que é a nossa porta de saída. Eu acho que é uma alternativa, beleza? Só que assim, cara, quando a gente vai começar a olhar as coisas
um olhar mais clínico, olhando sobre o comércio, sobre a cooperação entre os países, a cooperação do Brasil com os países que estão ali no BRICS é ridícula. Nós não temos quase nenhuma contribuição com a Rússia, nosso comércio com a Índia é patético. Não temos quase nada construído. Em todo esse tempo, o Brasil não construiu rigorosamente nada. A gente tem um comércio muito tímido e colaboração muito tímida. Eu, por exemplo, estive lá, né, com o Cláudio Porto e a gente estava dizendo, eu disse, olha, o Cláudio, pelo amor de Deus, essa oportunidade que o Trump nos deu de dar essa taxação, porra, era a chance da gente estar ampliando os nossos parceiros comerciais, a nossa cooperação com inteligência, com indústria. Esse era o momento para o Brasil pensar como é que eu faço para eu aumentar a minha participação com a Rússia, com a Índia, que tem uma posição um tanto dúbia, mas não tem problema, porque a nossa política externa ela é marcada por, por um pragmatismo, né? Isso a gente observou com outros governos, até mesmo em alguns governos militares, que houve um certo pragmatismo em relação à geopolítica. Então, era o momento de o Brasil aproveitar uma oportunidade como essa e começar a diversificar os seus parceiros comerciais e estratégicos. A China, a gente viu aqui, deu várias sinalizações. E será que o Brasil vai abraçar? Não me parece. E é isso que, às vezes, para mim, me incomoda um pouco. Mas pode continuar, Marcelo. Não, você tem razão absoluta. O que eu ia te provocar nisso é o seguinte: de quem é a culpa? De quem é a culpa? Eu não estou falando da pessoa, não. Estou falando da entidade. De quem é a culpa do Brasil não estar participando tanto do BRICS quanto deveria? É do Brasil. Porque, como você falou, a China está dando várias indicações. A China, se você lembrar, ali no ano passado, quando teve a outra cúpula do BRICS em Kazan, aonde o Luiz Inácio não foi, né, grosseiro, tomou de volta, porque o Xi Jinping também não foi no Brasil, e nem o De Putin eu até entendo. Se eu fosse ele, eu também não teria ido. O Brasil é um cenário complicado e ele é a cara da frente da maior guerra que a gente tem do século XXI, né? Eu também não teria ido. Mas eu entendo. O Xi Jinping, ele meteu um caô lá, mas depois eu li de outra forma. No ano passado, em Kazan, quem foi? Quem foi o Mauro Vieira. Ele chegou lá, ele repete, tanto ele quanto o Luiz Inácio, né? O Luiz Inácio apareceu em vídeo, né? Mandou um vídeo, mandou um selfie para os caras, em vez de nem participar online ali na hora, sabe? Mandou um vídeo gravado. Tanto ele quanto o Luiz Inácio, eles têm um discurso vazio, um discurso globalista, um discurso, porra, de democrata, sabe? Um discurso que meio ambiente, como é que aquecimento global, meio ambiente e direitos humanos. Governança global. Governança global. Cara, esses caras estão fazendo business, eles estão falando coisas sérias. Deixa a tua pataquada pro teu, sabe, pro teu público votante, sei e lá. Sabe o que é pior, Marcelão? Isso. E sabe o que é pior? Eu não sei quanto tempo tu tem aqui, porque tu tem live para fazer, né? Fica à vontade. Olha só. E sabe o que é pior? Um dos maiores papelões, na minha opinião aqui, e eu vi até um petroleiro questionando na cúpula do BRICS aqui no Brasil. Eu fiquei muito feliz de ver isso. Teve um petroleiro que pegou um microfone e mandou o papo mesmo. O que vocês estão fazendo aí? Que vocês estão querendo parar, ou melhor, barrar a participação da Venezuela aqui na cúpula do BRICS. Por que vocês estão fazendo isso? Sabe? Ele questionou, sabe? Porque
assim, eu vejo que muitas vezes, e eu já vi também o pessoal por aí achando, eu acho que não é o tempo agora, vai arrumar um problema lá com os Estados Unidos, com outras potências, o Brasil vai ser alvo de sanções, sabe? Tem o pessoal meio covarde que fica com Isso medo seria um dessas paradas milagre para aí. o Brasil. E aí, assim, porra, eu fico pensando assim, mas a gente está querendo justamente, se a gente pretende criar uma nova ordem internacional ou estabelecer uma alternativa, né, que não seja os Estados Unidos e a União Europeia, tem que fazer alguns movimentos um pouco ousados. E vamos lá, a Venezuela é um parceiro estratégico do Brasil e sempre foi um aliado do Brasil. Para que a gente vai ficar comprando uma briga que é dos outros, trazendo para dentro de um bloco que a gente está querendo criar uma alternativa? É uma coisa assim bizarra. A questão do. Só um segundo. A questão da Venezuela, por exemplo, o Maduro ele era um aliado do Lula no passado. Olha isso. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do planeta hoje conhecida. O Brasil podia comprar petróleo na mangueira. Sabe? Abria a torneirinha, saía petróleo. Aí no Rio Grande do Sul. Não precisava ser... A Venezuela tem reserva de ouro suficiente para bancar o Banco do BRICS. A Venezuela tem praia maravilhosa. Eu me amarro em praia. A Venezuela hoje tem um pátio industrial que daqui a pouco está superando o do Brasil. Porque eles foram sancionados por tantos anos que eles tiveram que fazer o quê? Dar o jeito deles. Não foram eles que construíram o muro. Construíram um muro em volta deles. E o Brasil ficou sempre atrás do muro. Em vez de estar ali, sempre não. Por muito tempo o Brasil teve um relacionamento por baixo dos panos ali com a Venezuela. Quando veio o Bolsonaro botou uma pá de cal. Foi quando a Venezuela teve uma nova crise econômica, que ela estava ali sempre na beirinha, de repente a última esperança saiu, né? E eles foram forçados a se desenvolver. Eles estão se estabilizando. Tá? Para quem fala sobre Venezuela, que é um país falido, não é não. Não é não. É um país que está em processo de se tornar de novo o país rico que já foi um dia. Está no processo. E nesse processo, ele não vai estar perfeito da noite para o dia. Né? As pessoas no meme, elas sempre colocam a foto, elas não colocam o vídeo. A história é um contínuo. Já é a terceira vez que eu falo isso aqui. A história é um contínuo. Se você não entende o princípio, se você não entende o meio, você não vai entender o futuro, o fim do filme. Né? Ou o fim não, porque a história não tem fim, né? Mas o que vem à frente disso. A gente olha para o Brasil com uma distância de 10, 20 anos no máximo. Não é assim que funciona a decadência do Brasil. Não é assim. O que vocês escolhem hoje o que vocês escolhem hoje de problemas, né? As soluções foram plantadas lá na década de 60, na década de 70, na década de 40, na década de 20, de 30. O Brasil veio crescendo e a desgraça que assola hoje o Brasil, ela começa na década de 80. A gente está falando de 40 anos. 40 anos para você fazer o momentum de um país como o Brasil chegar à situação que ele está hoje, que é muito ruim. Né? O Lula, né, Fernando Henrique, Lula, o que eles pegam foi construído lá atrás, ainda no governo militar, antes da redemocratização, que já foi uma coisa, já tinha sido bagunçada ali da época do Vargas, já tinham bagunçado. E aí vem lá mais para frente o governo do Geisel, que dá um boom no Brasil. Esse boom você vê em 2000. O cara já tinha até morrido. Já era tido como torturador. Tadinho. Tadinho não sei se era um cara maneiro. De repente nem era. Mas foi, gostando ou não, com a dureza que foi levado o Brasil,
o Brasil prosperou, né? Aliás, países prosperam não é com muita gentileza, em geral. Países prosperam com ordem e progresso, né? E ordem e progresso exigem algum tipo de intervenção para que exista ordem. Quando o país não tem ordem, ele não progride. E o Brasil não tem ordem há muito tempo. E aí, dito isso, a questão exatamente, né? Eu tenho um programa que eu faço com o Rafael Machado, não é todo mundo que gosta, eu entendo, não é problema meu. Me dou bem com os caras de lá, me dou bem com vocês, me dou bem com todo mundo. Eu sou gente boa que todo mundo gosta de falar. Eu tenho um programa com o Rafael Machado onde a gente analisa filosoficamente, a gente e ele, né? Porque quem sou eu? Analisa filosoficamente uma nação além da nação. O Brasil, sim, é uma nação grande, é um grande país, né? Grandes fronteiras, mas uma civilização ibero-americana que tem muito mais a ver com a América como um todo, a América Latina como um todo, no mínimo a América do Sul como um todo, porque na América Central você já vai ter o herdeiro dos quatro impérios, né, que é o México, né, que são os Incas, os Maias e o Astecas. os Astecas e o Império Espanhol, né? Então, ali de repente a gente vai estar separando civilizacionalmente um pouco, né? Mas a América do Sul, você tem duas línguas, Cristiano. A gente tem duas línguas na América do Sul. Ah, não, mas também falam holandês e francês. Tá, ninguém se importa com as Guianas. A gente tem basicamente duas línguas na América do Sul. Português e espanhol, que são extremamente próximos. Eu não sei você, mas eu hoje, assistindo o YouTube, Porra, quantas vezes eu fiz conversas no meu canal com o De Pablos lá, o diplomata venezuelano, que eu falei em português, ele falou em espanhol, e a gente trocou a ideia numa boa. Sem grandes problemas. Tá bom, eu sou uma pessoa que A gente conversou conheço com um outras cara lá línguas. do movimento do Guillermo Moreno, né? Conversamos em português com ele tranquilamente. Ele conhece o Brasil, vem para o Brasil com frequência, então para ele, tranquilamente. O pessoal do Brasil Grande conversou com o próprio Guillermo Moreno em português, rodou legal. Tranquilo. Ainda digo mais, eu acho, há pouco tempo a gente estava passando lá no Congresso Brasileiro a inclusão do espanhol no MEC, no currículo do MEC. Eu defendo que toda a América do Sul deveria ser bilíngue. Deveria todo. Ai, porra, vou ter que aprender outra língua. Meu camarada, eu morei na Suíça. Sabe quantas línguas se fala na Suíça? 4. São 4. É o italiano, o francês, o suíço-alemão e o romanche, que é uma língua. É uma vila que fala, né? São 4 línguas. No Brasil, a gente tem Pomerode aí que fala alemão, né? É pomerano, né? Pomerano. Não tem problema nenhum aprender 2 línguas. Não tem nenhuma dificuldade, ainda mais português e espanhol. Eu te garanto que talvez em 2 ou 3 gerações essas línguas tenham se misturado tanto que se transformem numa coisa única. Talvez 2 ou 3 gerações seja pouco, mas em 100 anos essas línguas se tornem uma coisa única na América do Sul. Um sul-americanês. E quem barrou isso? Olha que absurdo. Olha que absurdo. Quem barrou isso foram as embaixadas da França, da Alemanha e da Itália. Porra, eu vivo na Itália. Eu não quero a Itália se metendo nos assuntos do Brasil, com todo respeito à Itália. Eu não quero. Então você tinha a possibilidade ali de servir como um farol, que é o que o Brasil deveria fazer, né? Como o império que é, e eu digo império na palavra do império, não é Maurício, é Marcelo, e é com L só. O império do Brasil, né? O império pela sua estrutura, né? Não necessariamente relacionado à colonização, né?
O Brasil, como império, ele deveria ser um bastião para a América do Sul. O Mujica, quando Lula é eleito, ele fala isso: a América do Sul deveria se apoiar no Brasil para viver o novo século, ou talvez o novo milênio, vai saber. O novo século que nasceu outro dia e que está nascendo mesmo agora. Né? Então o Brasil deveria ser esse farol que carrega, influencia a América do Sul de forma positiva. Leva a América do Sul a um progresso. Né? Agora eu não lembro se tinha mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Bom, fala. Marcelo, já que a gente estava falando, né, dos agentes externos e dessas forças externas que trabalham para minar projetos no Brasil, sejam eles políticos ou de outras razões, tu falou sobre o Getúlio Vargas, eu complementei com o Brizola, lembrou do Jânio, e olha como é que as coisas funcionam. Eu estava dando uma olhada, uma informação que eu encontrei no sindicato dos trabalhadores do banco do... Qual era o banco agora? Do Banco Central, pô. Do Banco Central. Eu entrei no sindicato, lá no site deles, e lembra daqueles projetos de tornar o Banco Central autônomo? Eu discuti com um sindicalista do Banco Central, que o nome do sindicato é Sinal. E aí, a gente teve uma discussão com ele lá no canal da Prática Política, e aí a gente estava falando sobre o projeto, e eu estava dizendo que esse era um projeto de independência do Banco Central, o qual ele me elogiou pela colocação. E por que eu estou falando disso? Porque lembra que a gente fala muito dos agentes internos cooperando com o Norte? Pois então, eu encontrei recentemente nesse site um desses dirigentes falando que está rolando um jabutizinho dentro do projeto em que as contas do Banco Central serem vinculadas à OFAC, perdão. Essa OFAC é um escritório de contas dos Estados Unidos. E aí, neste contexto aqui das sanções impostas pelos Estados Unidos, nos tornaria as contas brasileiras reféns de um escritório, né, de finanças ligado aos Estados Unidos. Olha só, deputados bem articulados, não é só aquele pessoal que, não tem só aquele pessoal que faz a pirotecnia de ir lá e dizer, bater no peito e dizer que é agente informante de uma nação estrangeira. Não é só isso também. Não é só um deputado lá dificultando as negociações e dizendo que vai fazer o possível para dificultar as negociações do Brasil com a nação estrangeira. Não! Dentro de um projeto que corre dentro do Congresso Nacional, e essa foi uma conversa que a gente também teve, de pessoas que estão sendo eleitas para ficar cumprindo a agenda de nações estrangeiras. Agora nós vimos dentro desse projeto da autonomia, que eu tenho chamado de independência do Banco Central, vincular, né, de deixar vinculado o nosso Banco Central com um escritório americano, o que pode nos tornar ainda mais frágil e dependente dos caras e, por que não, né? Pode facilitar futuras sanções
do Brasil em relação aos Estados Unidos. Olha como é que as coisas são bem articuladas por essa turma. Cristiano, isso é tudo muito simples, tá? Olha só, quanto é o orçamento do Pentágono? Até o ano passado era 890 bilhões de dólares. Esse ano o Trump aumentou para 1 trilhão, 1,1 trilhão de dólares. O Marcelo, o nome da agência é Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. É aí que eles querem vincular uma parte dos nossos ativos a essa agência. Olha o absurdo que estão fazendo. Mas tudo friamente calculado, como diria, né, o pessoal Nosso lá do Chaves. saudoso Chapolin Isso, Colorado. Chapolin, perdão. Mas então, isso aí, o que aconteceu na África Ocidental não tem muito tempo atrás? A gente teve 4 golpes de Estado, né? O Níger, Burkina Faso, oh meu Deus, o Chad e o último, nossa, eu esqueci agora. Enfim, 3 países ali um do lado do outro. Qual foi a primeira coisa que esses países fizeram? Chutaram os franceses de dentro deles. A moeda desses países era impressa pela França. A moeda desses países era impressa pela França. Tá? A França decidia quantos francos burkina-facenses eram impressos por ano, ou quanto era necessário, ou quanto eles quisessem. O Brasil, lá na época, lá no início do século XX, quem imprimia as notas de dinheiro brasileiro era a Inglaterra. Uma das coisas que Vargas, se eu não me engano, fez foi criar a Casa da Moeda. Uhum. E imprimir o dinheiro. Eu gosto de coleção, eu tenho coleção de notas e moedas. E você vê lá, né, impresso pelo Banco Central do Brasil. Impresso pelo... Então, olha só. O que faz o Banco Central? O Banco Central define taxa de juros, o Banco Central define dinheiro em circulação, o Banco Central, o que mais? Eu não sei, eu não sou tão capaz em termos de economia nacional. Mas o que o Banco Central faz? Basicamente lida com o dinheiro do país. É o Banco Central que decide o que os bancos podem emprestar, os bancos, inclusive os privados. O Banco Central define todas essas coisas. Se esse banco está desligado do governo, o governo não tem controle sobre nenhuma dessas coisas. O Claro. governo não tem controle. Aí o governo vai precisar, olha só, o governo vai precisar fazer artifícios para controlar o que o Banco Central descontrolar. Uhum. Por Inclusive, né, exemplo, a Marcelo? taxa de juros. Inclusive, o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes queria privatizar a Casa da Moeda. Tu sabia dessa? Eu não sabia. Eu não sabia, eu não duvido, mas eu não sabia. Não, é verdade. Ele Não, eu colocou não duvido. ele colocou na lista. Então, olha só. Eu tive amigos que trabalhavam na Casa da Moeda. Eles eram químicos, né? Então eles trabalhavam com coisas de tecnologia de produção do papel, enfim, né? Da cédula. Se a gente não tem controle sobre isso, quem é que vai ter? Se o país não tem controle sobre o próprio dinheiro, eu não sei quem foi que disse, eu não lembro quem foi que disse isso, mas a frase é a seguinte: quem controla a comida controla um povo. Quem controla o dinheiro controla uma nação. Não, desculpa, quem controla a energia controla uma nação. E quem controla o dinheiro controla o mundo. Se o Brasil não controla nem o próprio dinheiro, o que ele vai controlar dentro do Brasil? Nada. Nada. Se alguém decidir que o Brasil vai imprimir dinheiro à vontade, o Brasil vai imprimir dinheiro à vontade. E o governo que se vire para controlar o problema que isso vai causar. Se disser que não vai imprimir dinheiro suficiente, o governo que se vire para controlar isso. Se disser que a taxa de juros não é essa, o governo que se vire para controlar isso. Se disser que a taxa de empréstimo vai ser ilimitada, o governo que se vire para lidar com as consequências disso. Isso não pode acontecer.
Isso não pode acontecer. Não que o governo faça lá um grande, bom trabalho por si só, mas ainda por cima colocar essa condicional no Brasil, isso é loucura. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso não é loucura. A palavra é diferente. A loucura é para uma pessoa normal. Essas pessoas não são normais. Essas pessoas têm algo que pessoas normais não têm, né? Provavelmente uma conta cheia de dólares em algum paraíso fiscal do planeta, né? Quem diz que um economista ele pode ser neoliberal, ele pode ser o que ele quiser, mas ele falar isso, ele não pode entender o básico de economia. Um economista que diz isso não entende o básico de economia. Não entende a primeira linha do livro de economia mais filé que existe no planeta. Esse cara não entende, tá? Ou ele entende e ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Falo de novo. Eu não acredito que ele não entenda. Tá? Porque se eu entendo, se você entende, a gente não é economista. Se eu entendo, se você entende, porra, se um maluco no boteco agora tomando uma cerveja, vendo a gente lá no celular, vai falar assim, porra, é mesmo, né? Esse cara, ele não pode não entender isso. Ele não pode. E aí, já que tu tocou nesse assunto, eu vou colocar aqui, ó, eu tinha estruturado e a gente já saiu fora da estrutura, tá? Só para saber assim, Normal. eu perdi o meu tempo Aham. fazendo uma estrutura, é por isso que eu não faço, porque eu sei que acaba sendo um tempo Uhum. perdido. Não, e Mas eu não, só te peço para te ir encaminhando para o final, que tá, eu beleza. tenho que chamar o Davi também, né? Ele está aqui Não, na beleza. audiência com a gente, né? Não sei se está aqui com a gente. Dá um sinal aí, Davi. É que eu não estou conseguindo entrar no WhatsApp, né? Para eu chamar ele, mas eu espero que ele esteja aí. E eu preciso que ele entre depois aqui para a gente conversar sobre um outro tema. Então, espero que ele Claro, esteja aí claro. para a gente conversar. Aliás, aliás, dois temas interessantíssimos. Eu até anotei aqui quando você. Antes de eu ir embora, eu faço dou uma palhinha aqui dos meus pensamentos sobre esse tema, rápido, porque é melhor ouvir os especialistas, né? É, sobre a questão do entreguismo, né, que você estava falando, do pessoal, né, além da família Bolsonaro pedir intervenção dos Estados Unidos para proteger o papai de Encana, né? Uhum. Covarde ainda por cima, porque o Lula, pelo menos, o Luiz Inácio, pelo menos foi lá e cumpriu a cana dele, puxou o tempo dele de cadeia sem muito chororô. Tem alguns deputados que são muito interessantes, né? Por exemplo, Sérgio Moro, que não é deputado, é senador, desculpa. Por exemplo, Sérgio Moro, né? Que recentemente foi à Ucrânia, independente da política do Itamaraty, né, que é o órgão do Ministério de Relações Internacionais do Brasil, que mantém uma postura neutra do Brasil no conflito Rússia-Ucrânia, Sérgio Moro foi lá dizendo que, independente do que o Lula, não é o Itamaraty, é o Lula, diz, o Brasil apoia a Ucrânia, que não é uma verdade, tá? Senador, não é uma verdade. Então, primeiro, eu não sei o que um senador está indo fazer em outro país, não é a função dele, não sei quem pagou a viagem dele, gostaria de saber. Se foi dos cofres públicos, espero que seja devolvido, tá? E os dias que passou lá também, não seja pago e seja devolvido. E, aliás, né, quando você falta, né, quando você vai fazer uma viagenzinha a lazer, quando você trabalha numa empresa, você não avisa ninguém que você vai fazer uma viagem a lazer, você é mandado embora, né? Aliás, eu acho que é uma ótima ideia, vamos mandar ele embora. O Orleans e Bragança, né, que é uma outra figura, né, que muita gente admira, porque é da família imperial, né, um dia família imperial portuguesa. Orleans e Bragança, que veio declarar também seu apoio a todas as questões dos Estados Unidos, né, a tarifação, a pressão do Ronald McDonald Trump em cima do Alexandre de Moraes, para parar um processo judicial que não tem nada de problemático, é um processo judicial. Né? As pessoas devem ser julgadas se elas cometem atos, né, no mínimo dúbios, né? E eu estava vendo, esse eu acho muito importante lembrar, tá? Ali aí das tuas regiões aí da tua banda, aquele Marcel Van Hatten, né? O Van Sim, sim, Hatten, é gaúcho. né? Uhum. Então, ele estava numa entrevista aqui, ele repetidamente chama o Brasil de pária internacional. O Brasil não é um pária internacional.
O Brasil não está isolado, como ele gosta de dizer, o Brasil não está isolado do mundo, muito pelo Uhum. contrário, como a Isso, gente falou aí. inclusive, Marcelo, isso é uma narrativa de parte dessa galera entreguista que se a gente não negociar, se a gente não rever os termos, o Brasil vai se tornar um par internacional, que o Lula está sendo irresponsável porque ele pode isolar o Brasil do mundo. Ora, o que estava Como a fazendo no China. governo anterior aquele sujeito também aqui, né, do Rio Grande do Sul, né, o Ernesto Araújo, que estava fazendo esse senhor? Mas aí, naquela ocasião, eu não vi essa gritaria toda aí. Por Não que será, teve, né? não tem por que ter, né? O Brasil ser o único país a se recusar a negociar com os Estados Unidos, isso é mentira, isso é mentira. O que mais teve nessa história aí das tarifas foi gente batendo, foi país batendo ombro para os Estados Unidos, tá nem aí para isso, tá? Lula disse que Trump seria eleito uma nova forma de nazifascismo. Eu vou te dizer uma coisa, hoje eu começo a concordar. Eu não gostei do Lula ter dito isso, do Luiz Inácio. Não gostei, não acho que ele deveria ter falado tal coisa, mas eu Uhum. começo a concordar ele, né? Se você for pegar o que foi o nazismo e o fascismo e você ver como se comporta um presidente dos Estados Unidos da América do Norte que acabou de despachar dois submarinos nucleares para a costa da Rússia por causa de uma troca de tweet entre o Medvedev, que nem é presidente da Rússia, já foi, e o Lindsey Lohan, não, o Lindsey Graham, o cara com o nome de mina, que é um outro beligerante anormal da cabeça, problemático. Né? Então, isso para mim não é coisa de gente normal. Um presidente dos Estados Unidos, então, me deixa um pouco boquiaberto. Não muito surpreso, mas um pouco boquiaberto. Ele fala sobre a criação de moeda contra o dólar, uma narrativa que nem a Rússia, uma narrativa, eles chamam de narrativa, a criação da moeda do BRICS, que não é uma narrativa, é algo que está em processo de acontecer mesmo. Ela só não é um papel moeda igual a gente conhece, ela é uma coisa diferente. O que nem a Rússia e a China embarcaram nessa narrativa, eles chamam de narrativa desastrosa. Isso é mentira, tá? Isso é um processo que está acontecendo agora, enquanto a gente Uhum. está falando, a criação da moeda do BRICS, tá? Não Enquanto se necessariamente negocia com moedas locais, o que já está enquanto se... causando também um Exatamente. baita alvoroço. E até o agente laranja andou falando por aí que está chateado com isso, com com esses comércios em moedas locais e abandonando um pouco o dólar, né, o uso do dólar. Malditos sejam os países que querem ser independentes do meu dinheiro. Lula se aliar a Maduro, isso é mentira, que a gente, como já falou aí, o Lula fez um papelaço de ter rejeitado a entrada da Venezuela no BRICS, fez um papelaço de ter pedido as atas de eleição, fez um papelaço com o Maduro, acabou por criar um desconforto internacional entre o Brasil e Venezuela, que independente de qualquer que seja o seu pensamento, a Venezuela vai sempre estar ali atacada na fronteira do Brasil. Não tem como a gente tirar ela de lá, cortar um pedacinho da América do Sul e botar ela na Ásia. Não tem, ela vai estar sempre ali. Né? Então, tanto ela quanto a Argentina, de Milei, o Brasil deveria estar procurando sempre um bom relacionamento regional. Né? E quando necessário, exercer qualquer tipo de força sobre isso. Aí ele fala sobre Hamas, e aí ele fala sobre Kirchner e a tal da peruana lá, que eu nem sei quem é, não pesquisei muito sobre essa história, e volta ao conceito A Dina Mondino? Que o Brasil mandou um avião lá buscar ela em algum lugar. Eu não pesquisei essa história. Não sei quem é. A Eu mulher que foi até... condenada dentro do Peru lá por não sei o que. Eu não pesquisei a história. Será que então... Bom, eu não sei nenhuma história parecida com isso em relação à esposa do Mala. Honestamente, eu não sei sobre isso. É porque Esposa de quem? hoje a presidente do Peru é uma direitista, pô, absurda, que é a Dina Boluarte, né? Que Uhum.
tem Nadine conquistado Heredia, uma certa simpatia ex-primeira da dama do direita, Peru. mas foi. É a Nadine Heredia, ex-primeira dama do Peru, que chegou ao Brasil em um avião da FAB após receber asilo diplomático. Essas coisas da Kirchner, dessa moça, do Lula, da Dilma, isso entra no conceito de lawfare, que a gente Sim, falou sim, ali ali a atrás. lawfare completa o caso da Cristina. Exatamente. Da Cristina, enfim, da América do Sul inteiro naquela época é Sim, os um ponto presidentes peruanos específico. ali também, que tiveram envolvidos com os casos das mesmas construtoras aqui no Brasil, tudo mais ou menos nesse bojo. Tudo lawfare. E meio que para finalizar, as ações de outros países, que foi uma coisa que a gente tinha conversado um pouco, a China, né? E aí eu vou citar Scott Bessent, que deu uma entrevista recente sobre a questão das tarifas da China com relação à compra do petróleo russo, né? Que o Trump prometeu que todos os países continuassem. Primeiro, o cara com o nome de mina queria que fosse 500%, e aí botaram 100% para quem comprasse o petróleo russo, né? O petróleo barato, o petróleo de má qualidade, aquele petróleo fedorento russo, né? Não tem toques de aroma de cereja como o nosso petróleo norte-americano, né? E o comentário do Scott Bessent foi que a China leva sua soberania muito a sério. Se eles quiserem pagar 100% de tarifas, não tem nada que a gente possa fazer. Basicamente é o que a China está fazendo. Ela está batendo de ombro para os Estados Unidos. Vou continuar comprando petróleo russo. Sim, senhor. Tá? E se Inclusive, você quiser. né, a OTAN, ela tem dito por aí, em alto e bom som, olha, vocês querem continuar negociando com a Rússia? Em Brasil, em Índia, vocês vão continuar com essa palhaçada aí? China também? Nós vamos aprontar aí pro lado de vocês. Inclusive, eu estava vendo antes da gente começar aqui a nossa transmissão, que os Estados Unidos ele tá taxando em 40% as reexportações, que são produtos que não passam pelos Estados Unidos e que estão indo para o Vietnã, por exemplo. É porque o Vietnã ele acaba se tornando um ponto de entrada e saída, um ponto de bypass de sanções, qualquer coisa, como é Hong Kong, por exemplo. Né? Hong Kong, apesar de ser China, né, fazer parte do One China, né, da política de uma China, Hong Kong ele tem um certo nível de independência. Né? Então, por exemplo, quando a Europa começa a pressionar um pouco e querer botar algum tipo de protecionismo contra a China, os produtos que eu compro da AliExpress começam a vir de Hong Kong. É observação pessoal, pode ser que eu esteja enganado, mas é coincidência, entendeu? Ainda sobre a Índia, já que você falou, né? Porque o cara com o nome de mina, ele tuitou literalmente isso, né? Ele apontou e falou: China, Índia e Brasil. Os 3 países. Ele não falou de África do Sul, mas ele falou China, Índia e Brasil. Né? O Scott Bessent, ele também falou sobre a Índia, né? A Índia não é um grande ator global. Comentando sobre a Índia meio que ter batido de ombro para os Estados Unidos, falou: eu vou continuar comprando petróleo russo. Chupa. Sendo que é o seguinte, a Índia, nos últimos 10 anos, teve 77% de crescimento do PIB. Foi o país que mais cresceu, mais do que a China. Tá? Em comparação com o Brasil, por exemplo, o Brasil cresceu 8% do PIB. Vocês sabem que eu não acho o PIB uma medida muito prática e nem muito importante, relevante, mas você vai ver pelo menos o aquecimento de uma economia, né? E se for a economia que mais cresceu o PIB, tanto que a Índia hoje é o terceiro país, né? Terceira maior economia baseada no PIB, e se não me engano também no PPP, ou a Índia no PPP perde para a Rússia, alguma coisa do gênero. A Índia é a terceira maior economia, depois dos Estados Unidos e China. Né? Então, uma pessoa falar para mim de que não é um grande ator global só porque a Índia continua comprando petróleo russo, eu acho um pouco de despeito da parte dele. Né? Inclusive, a Índia, eu sempre menciono a fala do ministro de Relações Exteriores da Índia, que é o
esqueci o nome dele agora, vai vir no tempo, que ele, ao ser questionado por uma repórter por que a Índia faz esse jogo duplo, né, de estar com os Estados Unidos e estar com a China, ele sempre menciona aquilo que eu falei lá no início, né, sobre a regra número 1 da economia, que é de você diversificar o mercado. E ele disse, se nós estamos diversificando o mercado, nós fazemos negócio com todos, essa é a regra número 1 da economia, você deveria estar me parabenizando em vez de tentar me criticar por fazer isso. Eu gosto muito dele, o Jai Shankar, lembrei o nome. Eu gosto muito dele, ele dá uns passa-fora na mídia ocidental que dá vergonha alheia. E uma coisa só que eu acho que é importante a gente lembrar, tá? Isso foi uma coisa que eu outro dia fiz uma live sobre isso, e eu não botei aqui, mas eu mandei para mim, né? Foi o acordo comercial do Bolsonaro, na época do Bolsonaro, do álcool norte-americano pelo açúcar brasileiro, que era basicamente um acordo de redução de tarifas, né, para o Brasil comprar o álcool americano, mesmo sendo um líder e pioneiro na tecnologia do álcool e ter cana-de-açúcar, muito mais, né? Enquanto que o álcool americano ele é muito do milho, né? O acordo era de redução tarifária para o Brasil exportar o açúcar para entrar no mercado dos Estados Unidos com o açúcar brasileiro e comprar o álcool norte-americano para o álcool norte-americano entrar no mercado brasileiro, que é um acordo bosta, porque apesar dos dois serem produtos industrializados, o álcool, o açúcar é uma indústria muito mais de base e o álcool ele é uma indústria de energia, né? Ele já entra para a parte de energia, então já é um acordo ruim per se, né? Você, em troca de criar um acordo para eu entrar com o meu produto de base no teu país, eu vou, de novo, a distribuição internacional do trabalho, eu vou comprar um produto que eu produzo em qualidade melhor do que a sua, em quantidade maior do que a sua e com um preço mais baixo do que o seu, e eu vou criar um mercado consumidor para o seu produto no meu país. Sendo que o açúcar é extremamente protegido nos Estados Unidos. Então, o acordo seria uma quantidade aonde o Brasil iria entrar, e nessa quantidade seria tarifa zero. E acima dessa, ou tarifa bem baixa. E acima dessa quantidade a tarifa seria 80%. Porque já era 80%. Então já existe o protecionismo alfandegário no caso do açúcar, que é, de novo, um mercado extremamente protegido nos Estados Unidos, mercado interno extremamente protegido nos Estados Unidos, e isso teve um coice tão forte do sindicato dos produtores de açúcar que acabou que ficou elas por elas. O Brasil comprou álcool e quase não vendeu açúcar, tá? Então, quem acha que fazer algum tipo. Acho que a grande moral da história de tudo isso que a gente falou aqui até agora é que quem acha que fazer negociar com os Estados Unidos é uma boa ideia, não é. Porque qualquer que seja o caso, mesmo que você saia com alguma vantagem, que não vai acontecer, né? Mesmo que você saia com alguma vantagem, os Estados Unidos ou ele não vai cumprir o acordo, que é o que ele mais faz, ou ele vai sair do acordo em algum momento, que é o que ele mais faz também, ou ele simplesmente vai ignorar o acordo e continuar agindo da forma como quiser, que também é o que ele mais faz. Então, negociar com os Estados Unidos não faz sentido. Não faz sentido. Você manda, como eu falei, uma equipe diplomática. Tá bom, o que você quer? Eu quero isso. A minha oferta é essa. Não aceito. Tá bom, obrigado, tenha um bom dia e a gente vai ver como é que a gente resolve a nossa situação. E aí você vê como é que você resolve a sua. É a melhor forma de lidar com os Estados Unidos. Sempre de forma calma, de forma soberana, dentro dos limites da soberania, que não é absoluta, e de forma inteligente, especialmente no mercado interno. Entender qual vai ser o impacto disso dentro do Brasil e mitigar, que é assim que se trabalha. É basicamente assim que a Índia e a China estão agindo com os Estados Unidos,
É basicamente assim que eu acredito que o Brasil tenha capacidade, tá, econômica para agir com os Estados Unidos. Militar não tanto, mas também não tenho certeza se eles iam ter colhão para invadir o Brasil, já que eles estão tomando pau do Iêmen, né? Deixa isso aí. E, bom, enfim, sobre a questão do plebiscito e referendo, só queria deixar uma coisa pessoal minha aqui, é o seguinte, a gente tem hoje tecnologia que a gente não tinha um tempo atrás. Referendo e plebiscito poderia ser algo cotidiano. Podia estar no teu celular, através de tecnologia de blockchain, não seria nada de difícil criar isso. Aliás, eu que morei na Suíça, referendos e plebiscitos eram quase mensais. Tá? O povo realmente participava das decisões do governo. Isso que não existe no Brasil, então é difícil até chamar de democracia. Também não existe nos Estados Unidos, tá? Então é coisa. E sobre os bancos estatais, eu tenho muita curiosidade sobre isso aí, tá? Então depois eu vou te pedir o contatinho do teu brother que vai falar aí. Eu não sei se eu vou conseguir assistir porque eu tenho que levantar minha live. Mas eu vou pedir o contatinho porque eu quero conversar com ele. Mas meus pais trabalhavam no Banco do Rio de Janeiro, né? O antigo BEG, que era o Banco da Guanabara, e depois o Banerj, que era o Banco do Estado do Rio de Janeiro. O Banerj, ele foi vendido com toda a tecnologia que tinha, e tinha muita, a preço de banana, para um banco de bairro que era o Itaú. Tá? Itaú, por acaso, que aí a gente vai entrar em terreno conspiracionista, em Guarani significa pedra preta. Traduzindo para o inglês é BlackRock. Né? Quem quiser pesquisar sobre BlackRock, fique à vontade. Onde foi que o Banco Itaú arrumou dinheiro para comprar o Banco Banerj? Que, de novo, tinha toda a tecnologia que o Itaú não tinha. E era muita tecnologia. Meus pais trabalharam ali dentro. Depois que o fato foi consumado, eles me explicaram que, cara, as tecnologias de telecomunicações, de comunicações, de caixa eletrônico, tudo isso o Banerj tinha, em abundância. E o Itaú não tinha nada. Enfim, deixa aí até a pergunta pro teu convidado, se quiser levar ele, essa história. E, porra, ia ser um prazer conversar com ele, porque eu ia gostar muito de saber essas... Não vamos chamar de falcatrua ainda, não. O que é quando não sei o que é. Vamos ver a live aí, vamos ver como é que ela desenrola para eu chamar de falcatrua ou não. Depois eu penso sobre isso. Perfeito. Beleza? Obrigado, Marcelo, pela tua participação. Espero que a tua live lá também seja muito produtiva. E, cara, eu só agradecer aí o tempo, né? E tu viu, né, cara? Impossível fazer 30, 40 minutos, não tem como. Aí, ó, estamos aí 1h34 até agora. A minha Mas, live cara, valeu demais pela participação. Só agradecer. Tamo aí, cara. Quando quiser. E tô te esperando lá no IDM pra gente trocar uma ideia também. Perfeito, Marcelo. Quero saber mais do panorama nacional. Perfeito. Obrigado então, Marcelão. Um abração. Abração aí, cara. Valeu. E aí? E aí, pessoal? Gostaram da participação aí do Marcelo? Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Eu pretendo, futuramente, se ele quiser aparecer mais vezes aqui para a gente conversar, eu trago ele aqui para a gente ter essa conversa internacional sobre alguns temas que a gente achar interessante, né?